E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre análise de riscos e oportunidades, de acordo com o requisito 6, especificamente ali o 6.1 da norma ISO 9001 e já mostrando para você como que a gente faz tudo isso aí já na nossa plataforma WIT System SGI. Já é extremamente montadinho ali, adequado para você levantar o risco, analisar o risco e deixar tudo no lugar ali sem dificuldade nenhuma. No vídeo agora a gente vai falar sobre especificamente riscos. Em outro vídeo a gente vai falar sobre oportunidades. O requisito é o mesmo, mas o processo do sistema é um pouquinho diferente. Então vamos dar uma olhada primeiramente ali no que a norma fala pra gente. Antes disso, só um ponto ali. Afinal de contas, o que é essa ISO 9001? Nada mais é do que um manual de boas práticas para a empresa. Então, quando a gente lê a norma, o que ela está querendo que você faça, ou como ela quer que você atenda ali determinado requisito, a ideia principal é a seguinte: olha, ela está falando para você que para que a empresa seja mais eficiente, mais eficaz, é interessante que você analise potenciais problemas, falhas que pode vir a ter ali no seu setor, ou também ali verifique coisas que podem ser melhoradas. Então, basicamente, essa é a ideia. Outra pergunta: quem pode analisar, levantar, registrar riscos e oportunidades? Geralmente, ou é o responsável pelo aquele departamento, aquela área, né, aquele setor, ou também pessoas que têm um conhecimento grande sobre a atividade, dia a dia, rotina, de como aquilo ali funciona. Por quê? Levantando os riscos potenciais que ela identificou, o time como um todo, o gestor também ali fazendo parte disso, pode vir ali analisar isso juntamente com o pessoal e mover planos de ação. A mesma coisa também para oportunidades. Então, sem mais delongas, vamos ali mostrar na norma como está descrito esse requisito e depois a gente vê no sistema lá para ficar mais fácil para você. Então vamos lá. 6, planejamento. 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Então lá no 6.1.1, a norma fala o seguinte: ao planejar o sistema de gestão da empresa, lembra lá, a palavra qualidade joga de lado e é sempre o sistema de gestão da empresa, não é lá o pessoal da qualidade e tudo mais. É o sistema de gestão como um todo, né? Como a empresa organiza o seu negócio. A organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referidos em 4.2. Lá no 4, ele fala bastante sobre planejamento estratégico, contexto da organização, questões internas e externas, entendeu? Então, tendo em vista que todos os departamentos, áreas, setores tendem a entregar algum tipo de resultado, algum tipo de atividade, precisa ser definido para o pessoal como, o que vai ser feito, como vai ser feito e tudo mais. É interessante que para nós avaliarmos riscos do que pode ou não acontecer dentro de algo que está sendo feito, seja avaliado o que foi solicitado que aquele setor entregasse. Então, por isso que ele vai falar, ó, vê lá no 4 e no 4.1 sobre o contexto interno e externo ali, para ficar mais fácil para você avaliar riscos e oportunidades. E determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos. Sistema de gestão da qualidade? Não. Sistema de gestão da empresa. Então, para que seja assegurado que a gestão do negócio entregue os resultados, alcance os resultados pretendidos, é interessante você avaliar riscos e oportunidades. Aumentar efeitos desejáveis, prevenir e reduzir efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria. Logicamente, quando a gente identifica oportunidades de um setor, ou área, departamento, oportunidade de coisas que podem ser melhoradas, né? Ou identificou algo que pode ser mexido ali para atender um resultado um pouco melhor, isso é a busca por melhoria contínua. Então você faz com que seja mais fácil alcançar essa melhoria tão desejada por todos os departamentos, por todas as empresas e tudo mais. Beleza? Então vamos agora no sistema para mostrar para vocês como de fato isso funciona lá dentro. Lembrando que o módulo de riscos e oportunidades já é nativo do nosso sistema. Assim que você contrata o sistema, ele já vem lá todo configurado, simplesmente para você assistir esse vídeo e conseguir aplicar e levantar os riscos e oportunidades aí do seu departamento, da sua área que você atua, certo? Sem ter que usar planilha nem nada. É só aqui mesmo e você já consegue fazer tudo e atender esse requisito da norma.
45, 14, a própria 9001 e outras tantas normas trabalham com esse conceito de riscos e oportunidades, certo? Então vamos lá. Clico aqui no módulo riscos e oportunidades e tem alguns cadastrados aqui, mas a gente vai fazer um risco novo. Então nesse vídeo agora eu vou explicar especificamente riscos e em um outro vídeo a gente vai colocar ali oportunidades. Então vamos para o risco. Ó, levando em consideração, vamos supor que eu seja aqui um responsável pelo setor de gestão, do sistema de gestão da empresa, certo? Então a gente vai levantar um risco. Então aqui, ó, eu já estou com a conta do Michael Scott. Esse módulo nosso aqui, ele é todo feito de exemplo com a empresa Dunder Mifflin, da série The Office. Então se você nunca assistiu a série The Office, é uma ótima série lá para você assistir, muito boa, uma comédia um pouco diferente, digamos assim, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, como se trata de uma empresa lá e tudo mais, a gente decidiu pegar ali para usar como exemplo. Então, vamos lá, eu sou da área, então, da qualidade, né, do sistema de gestão da qualidade. Requisitos aplicáveis. Aqui eu posso colocar os requisitos aplicáveis que eu quiser, bem como também o requisito da própria 9001, que fala sobre os requisitos aqui de análise de riscos e oportunidades, certo? Que é o 6.1. Cliquei aqui, confirmo, poderia arrastar também para ficar mais fácil, mas cliquei ali, confirmou e já jogou. Então vamos lá, aqui em atividade ou componente, o que ele quer que você responda aqui? Ó, em que momento que esse risco pode acontecer? Em que atividade que você faz que esse risco acontece ou poderia acontecer de acordo com o seu levantamento? No caso aqui, eu já deixei mais fácil, uma notinha aqui. Esse risco que eu vou colocar é a parte de quando uma pessoa pode vir a subir um arquivo para o sistema para colocar essa informação documentada lá dentro e ao invés dela escolher um POP 01, ela vai lá, escolhe o POP 02 e sobe sendo o 01. Então o registro vai estar divergente, vai estar errado. Então, qual momento isso acontece? Então eu coloquei aqui, ó, no momento do upload de informação documentada. E ainda dei alguns exemplos aqui para facilitar a vida de vocês. Então, qual a atividade? Ó? Opa! Upload da informação documentada, documentos, arquivos, planilhas, procedimentos, né? Para ficar um pouco mais claro. Aqui, ó, no nome do risco, é algo fácil para você lembrar ali, ó. Qual que é esse risco? É perda de informação, peça não conforme, produção com número errado, registro de informação divergente. Aí sim você vai estar falando especificamente daquele risco. Por quê? Porque pode ser que naquela atividade a gente identifique mais de um risco. Então você pode ter uma mesma atividade de upload de informação com alguns riscos sendo verificados, vinculados e analisados de forma totalmente distinta. Então, qual que é esse aqui que eu coloquei? Vai ser registrar documento divergente no sistema. Então, o risco nada mais é do que eu, na hora de estar registrando, subindo esse arquivo lá para o sistema, eu escolho o B ao invés do A, o 02 ao invés do 08 e por aí vai, certo? Categoria do risco, para que serve? Eu clico aqui em categoria do risco, é alguma coisa que eu possa vincular para categorizar os riscos que estão sendo analisados na empresa. Se eu estou falando de uma peça não conforme, essa peça aqui pode sair não conforme por conta de uma informação errada. Qual que esse risco pode estar vinculado? Em erro de informação, na pessoa que às vezes errou ali na hora de fazer determinado processo, ou até mesmo num risco financeiro, ou uma falta do produto lá no comercial. Então eu vou vincular uma categoria para esse risco. No caso de informação, ele está bem voltado para processos, pessoas, questões ali da parte do produto, caso tenha ali, vai envolver várias áreas. Então eu coloco essas daqui e confirmo, beleza? Então você vê mais ou menos qual categoria que você pode criar. O sistema também permite que você crie outras categorias. Fica mais fácil para você conseguir visualizar. Medida preventiva. Ele está falando para você, beleza. Esse risco pode acontecer? Pode. Mas tem algum processo que vocês fazem para que isso possa ser prevenido? Eu coloquei um aqui, ó. Verificar antes o documento correto, antes de subir o arquivo no sistema. Então eu venho aqui, coloco aqui, logicamente vocês vão escrever lá bonitinho, sem usar o chat GPT, brincadeira, para poder colocar lá e é bem fácil ali o exercício, certo? Resposta imediata em caso de materialização do risco. Então, ó, quando isso acontece, vamos supor que infelizmente aconteceu, subiu o arquivo, era o arquivo errado, e aí, o que vai fazer agora para resolver essa bagaça? Vamos lá, a gente pode então revisar e corrigir o arquivo
identificar corretamente no sistema. Pronto, eu vou revisar, vou corrigir, vou identificar ele de maneira correta. Consequência do risco. Pô, beleza, subi, o negócio já deu ruim, e aí? O que pode afetar aqui na minha empresa, no meu processo, na atividade, ou em qual situação isso afeta? Eu coloquei 2 aqui, ó, só para ser de exemplo. Falha no controle de informação documentada, erro ao baixar o arquivo para uso, né? Pô, se subiu o arquivo errado, se isso estiver lá no sistema, pô, o cara vai baixar a planilha A e vai ser a planilha B, vai baixar o procedimento 08 e vai ser o procedimento 2 e o cara vai se perder ali de informação. Então isso não é interessante. Fornecedores, caso tenha um risco específico sendo levantado para algum fornecedor, você identifica ali. Responsável, você pode colocar você, ou se você está levantando um risco para outro departamento, você pode envolver essa pessoa ali que vai trabalhar nesse risco, certo? Aqui, ó, a gente pode fazer de 2 formas. 3 formas, na verdade. Eu posso salvar e continuar a cadastrar novo risco, ou posso salvar e continuar alterando o risco cadastrado. E também, ali no caso, após salvar, voltar à listagem. No caso aqui, eu vou só fazer a análise dele agora. Então, eu cadastro aqui e aí já continuo nele mesmo. Por quê? Porque agora eu vou ter que analisar. Levantei o risco, pô, agora tá tudo certo? Não, tem que analisar qual o impacto disso, né? Qual o peso dessa informação, desse risco, desse problema pode causar aqui no meu departamento. Então eu posso vir aqui em avaliação do risco, aqui do lado, e consigo cadastrar uma nova avaliação. Por quê? Determinado risco pode ser avaliado de várias maneiras diferentes. Lembra que eu falei? Então nesse caso aqui, eu vou registrar esse ponto aqui, ó, que é registrar documento divergente no sistema. Lembra que eu posso colocar uma mesma atividade com vários riscos? Eu posso vincular vários riscos ali. Então, por isso que vai ter vários aqui também. Então, a gente tem uma matriz GUT totalmente desenhada aqui para você. O que é a matriz GUT? Gravidade, urgência e tendência. Então, você consegue visualizar aquilo ali e ter um contexto do quanto aquilo ali pode impactar o seu determinado setor, atividade, enfim. Então, ó, qual que é a gravidade ou a severidade de registrar um documento divergente no sistema? Para mim, né, isso seria muito alto, né? Alto, pô, errou ali, pode ser um procedimento que o cara precisa ali na hora para saber como faz determinado serviço ou produto, e ele vai pegar essa informação do sistema e não tá lá a informação que ele gostaria de ter. Isso vai atrasar e tudo mais, enfim. Então, para mim, é alto. A probabilidade de ocorrer, no caso, utilizando o sistema e fazendo os processos de acordo com o que a gente coloca aqui, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Por quê? Porque então, o pessoal está treinado e tudo mais. Então a gente pode colocar entre baixa e média, né? Caso você tenha ali dificuldades no treinamento do pessoal, tem uma equipe muito nova, então isso pode acontecer com certa frequência, ou isso acontece ali numa probabilidade maior, coloca alta lá na sua análise, na sua avaliação. Então vai depender do que você está analisando como risco. Facilidade para detecção. Como eu consigo visualizar que um registro, que um documento está errado, não está certinho ali no sistema? Então eu posso aqui olhar o seguinte, pô, eu mesmo, se eu estou cadastrando aquilo ali, só iria ver se aquele procedimento está errado ou não, caso eu fosse pegar ele ali para poder visualizar, clicar nele e abrir o arquivo. Então no caso aqui eu posso analisar aqui, ó, é média, né? Porque não é tão simples assim detectar, não. É um negócio que aparece ali de pronto apoio ali, que o documento tá piscando e tá diferente. Tá escrito 02 e dentro dele lá no upload que você subiu é o 028 e tudo mais. Então é média e até dependendo ali para alta. Mas vamos colocar aqui na média. Na descrição da avaliação de acordo com o seu entendimento dessa análise, o que você considera ali de acordo com essas gravidades, probabilidades, facilidades de detecção, de acordo com o seu entendimento, o que você colocaria ali? Então eu também preparei um textinho aqui para ficar mais fácil e coloquei aqui, ó. No momento desta análise, o departamento já está treinado, ó, treinado. E, ó, escrevendo rápido é assim que acontece. E os registros estão sendo verificados antes de serem registrados no sistema. Então a gente treinou o pessoal, tem um procedimento para poder subir o arquivo e tudo mais. Então isso já está meio que controlado ali, esse risco foi identificado, mas ele já tem todo um mecanismo ali para ele não acontecer de maneira fora ali do que foi estabelecido. Posso colocar aqui um período para fazer uma análise e também coloco ali o automático, que seria 1 ano de análise e tudo mais. Ó, a Alexa me chamando para uma próxima reunião. Alexa, dá um tempo aí, calma. E por aí vai. Alex, tá certo, tá certo.
E aí a gente consegue colocar aqui um ano, ele vai pegar a data de hoje e vai jogar para um ano. Então daqui a um ano você pode analisar aquele risco novamente e ver se ele ainda está vivo no seu departamento ali. Se não está acontecendo, ou se aconteceu isso em outros momentos, se caso precisa ser analisado novamente e por aí vai. Então, por agora, a gente vai colocar ali a datinha. Início do alerta, não vou colocar para nunca alertar, mas você pode escolher aqui, ó, quando vai ter ali uma parte de alerta, um dia antes, 10 dias antes, para poder você ver esse risco aí e avaliar ele novamente. Mas beleza, fechou aqui, a gente vai então e cadastra o danadinho. Fazendo o processo de cadastro, automaticamente, de acordo com os cálculos que a gente fez aqui para a matriz Gucci, ele já vai ver se o risco é alto, moderado, baixo e muito baixo. Então ele vai aparecer ali a etiquetinha que a gente colocou ali na coloração. Você pode também criar um procedimento ou criar uma mecânica aqui dentro do sistema para que quando o risco seja alto ou muito alto, você já fazer um plano de ação para poder contornar e melhorar aquele processo de controle. Então, às vezes, um risco já vai se tornar uma oportunidade de melhoria. Então, você já tem ali uma evidência de que você identificou um problema e está trabalhando que possa vir a melhorar aquela situação para que ele não aconteça ou que seja mitigado, enfim. Certo? Então, já apareceu aqui certinho, para mim tá ótimo e tudo mais. Vamos supor que eu vou analisar esse risco de maneira diferente. Eu posso vir aqui em alterar, logicamente que tem o processo de permissão, não é todo mundo que vai ter esse processo de alteração, que às vezes aí deu muito alto, o cara vai lá, muda um negocinho e coloca lá o outro, mas eu posso vir aqui e colocar, ó, gravidade baixa, probabilidade baixa e facilidade alta. Então, a ideia aqui, alterando aqui, ó, ele já altera aqui também, a etiquetinha. Então é bem simples para ele já fazer o cálculo e já te dar ali se o risco é muito baixo, moderado, alto e muito alto, para você conseguir tratar esse risco. Então vamos voltar aqui, ó, gravidade alta, probabilidade de ocorrer é média, facilidade de detecção é média. Não, aqui é baixa, né? Probabilidade de acontecer, treinei o pessoal. E aí coloco confirmar aqui. E aí, deu baixo agora. Enfim, não coloquei as mesmas informações lá. Vamos lá de novo, para vocês verem aqui, ó. A alta probabilidade, alta, certo? Probabilidade de ocorrer, baixa, é média que eu tinha colocado. E a facilidade de detecção é média, certo? Confirmar. Aê, agora foi, igual estava no outro, né? Igual a gente conversou, certo? E aí volto à listagem e ele já fica aqui a etiquetinha, tá vendo? Dos riscos que foram levantados e como foram classificados aqui. Outro ponto é o seguinte, você pode, mediante um risco alto, ou dependendo ali da sua vontade de criar planos de ação para poder resolver determinados riscos, você pode criar lá uma ação de ocorrência e vincular esse risco. Quando você faz isso, automaticamente o sistema já vincula uma ação juntamente a um risco ou uma oportunidade que você identificou aqui. Então tá vendo esse risco identificado? Ó? Tem um aqui ó, que foi feito um plano de ação para poder analisar aquele risco. Se eu clicar aqui, eu consigo vir aqui na ação que foi desenhada lá dentro do sistema. Então aqui no caso foi feito ali, né, oportunidades de melhoria, oportunidades identificadas, descrição da ocorrência, ó, foi avaliado através de oportunidade identificada, necessidade de criação de um modelo de documento para procedimento operacional, tal, e foi feito o documento aqui. Então fica tudo vinculado diretamente no sistema. Isso ajuda muito a você ter todas as informações ali de maneira controlada, né? O sistema te ajuda muito nisso aí, tá ok? Então, dessa forma você consegue analisar riscos e oportunidades dentro do sistema, dentro de um módulo específico ali para fazer isso aí, e você não vai ter dificuldade, tá certo? Então, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Guedes, por aqui é só. Muito obrigado, fique na paz e até mais. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!